Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Olá, hoje dia 11 de junho e eu estou aqui novamente para fazer o devocional com você. O tema do devocional de hoje é julgue menos e ame mais. Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1 e 2. Somos o resultado de uma construção social, e algumas pessoas têm a sorte de terem vivido experiências boas, em lares e famílias saudáveis. Outras, porém, têm infelizmente o desprazer de ter passado por experiências ruins, ou seja, cresceram em ambientes adoecidos. Cresci em um lar disfuncional e tinha razões para me revoltar. Porém, aprendi desde cedo com a minha mãe que a atitude de amar e perdoar é melhor do que julgar e condenar, pois não podemos definir as pessoas simplesmente pelo que fazem ou falam. Afinal, sempre existe uma herança negativa. Há um contexto familiar ruim onde foram geradas. Todas as vezes que falo sobre isso, lembro da minha mãe, porque como vivíamos na companhia de meu pai e ele sofria de um sério problema com o alcoolismo, sempre éramos afligidos por seus ataques de violência. Mas minha mãe, no entanto, acreditava que no fundo ele era um homem bom, mesmo quando fazia nossa família sofrer. Hoje entendo que ela estava certa. Por ser uma pessoa cheia de compaixão, não deixou que os defeitos do meu pai anulassem quem ele realmente era e não deformou o meu caráter com sentimentos de vingança e revolta. Esse foi um processo difícil, porque, mesmo conhecendo Jesus, foi necessário permitir que houvesse um processo de cura, e aprendi que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoar o que um dia fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Temos controle do que fazemos ou falamos. Por isso, convido você a agir de forma completamente diferente daqueles que lhe fizeram mal um dia. Decida perdoar e deixe de olhar para o passado com pesar. Assim, sua dor será transformada em um grande testemunho. Palavra-chave de hoje: perdão. Leitura bíblica, Atos 28. Atos 28. Em Malta. Quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim, a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa
a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul, e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim, chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum de nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas, antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: Vá e diga a esta gente: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. O tema de hoje é Julgue menos, ame mais, certo? Você sabia que a Bíblia diz que nós podemos julgar os outros? Pois é, muitas pessoas se agarram a isso e acabam julgando os outros. Mas vamos lá. Eu separei algumas informações aqui sobre a Bíblia. Eu gosto de anotar para poder conversar, tá? Então vamos lá. Onde é que a Bíblia fala que nós devemos julgar? Em João, capítulo 7, versículo 24, está escrito dessa forma:
Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? Bom, aqui nós estamos falando de a reta justiça é a justiça de Deus. Tá, mas como você e eu podemos usar a reta justiça de Deus para julgar alguém? Julgar com base na verdade de Deus, não a nossa opinião. Mas qual é a verdade de Deus? Somente Deus sabe a verdade sobre os outros, certo? Eu não sei a verdade sobre os outros. Então, como eu posso julgar alguém com a verdade de Deus? Essa fica uma pergunta. Avaliar com discernimento espiritual, humildade e misericórdia. Isso seria a forma correta de julgar a atitude de alguém. Não agir com hipocrisia ou pela aparência, mas com coerência e sinceridade. É assim que nós deveríamos julgar os outros. É dessa forma que está escrito na Bíblia que nós devemos julgar os outros. Mateus diz que não devemos julgar as pessoas. Mateus já diz o seguinte, olha só. Eu separei aqui. Mateus 7, de 1 a 5. Inclusive, no começo da leitura de hoje, foi Mateus 7, 1 e 2. Mas de 1 a 5 está escrito dessa forma. Não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus está criticando o julgamento aqui, o julgamento hipócrita, tá? Onde alguém condena o outro sem olhar para os próprios erros. Ele continua dizendo o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, às vezes tem uma ferpa no olho do outro e uma trave, um poste na nossa frente. Mas a gente prefere olhar para a ferpa no olho da outra pessoa do que para a trave enorme na nossa frente. É isso que ele está dizendo. Antes de julgar alguém, olhe para os seus próprios defeitos. Isso é julgamento hipócrita. Por que hipócrita? Porque hipocrisia é eu falar algo e fazer outro algo. Eu falo A, mas faço B, entende? Isso é hipocrisia. Dizer que certo é fazer uma coisa e fazer outra. Então, olha só. Resumindo, resumo da ópera. Nós não devemos julgar os outros, por quê? Porque para julgar os outros, nós deveríamos julgar segundo a reta justiça de Deus. Eu não sou Deus. Eu acredito que você que está me vendo também não seja. Então, se nós não somos deuses, nós não sabemos toda a verdade sobre os outros, como nós poderíamos julgar os outros? Eu acho engraçado porque é uma coisa meio contraditória. Nós não devemos julgar, certo? Porque da mesma forma, com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Isso é claro, está escrito em Mateus. Mas está escrito que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. É um pouco confuso, né? Na verdade, na minha opinião, está escrito não devemos julgar de qualquer forma. Porque se eu fosse julgar, eu deveria julgar pela reta justiça de Deus. E eu não tenho a reta justiça de Deus. Eu não sou Deus. Eu não criei todas as coisas. Eu não estava lá no início do universo. Eu não criei todas as estrelas. Eu não criei o céu. Eu não criei a terra. Eu não vi a criação do homem. Então, como eu posso pensar como Deus? Para mim é uma coisa praticamente impossível. Eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou falível, eu tenho um monte de defeitos e como eu poderia julgar outro ser humano? Para mim é essa é a minha opinião. Tem muitas pessoas que falam que se você é cristão, você tem que julgar a atitude de outros cristãos dentro da igreja. Mas é aí que tá. E qual que é o limite correto? Qual que é a dose correta para você julgar a atitude de outro cristão? Aqui está escrito assim, em 1 Coríntios, no capítulo 5, de 12 a 13, está escrito: acaso não é dever de vocês julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Paulo aqui ele está falando sobre a necessidade de avaliar condutas dentro da comunidade cristã. Muitas pessoas se apegam a isso. Para quê? Para poder julgar outras pessoas dentro da comunidade cristã. Mas lembra da parte que eu falei.
de João dizendo que não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. A reta justiça de quem? De Deus. Em 1 Tessalonicenses está escrito, no capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o que é bom. Aqui ele está dizendo que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Ou seja, nós devemos examinar. Aqui ele não está dizendo que nós devemos julgar, certo? Bom, é fácil julgar coisas. Por exemplo, se alguém mata outra pessoa, é fácil julgar. Pô, cometeu um crime. É um crime contra a lei divina, contra a lei cristã, contra qualquer religião do planeta. Eu acho, né? Não tenho certeza absoluta se todas são assim. Mas até onde eu estudei, sim. Pouquíssimas vão falar que matar alguém tá tudo bem, tá? Mas é fácil julgar esse tipo de crime. Roubou alguém, tirou do outro. Isso também é fácil. Agora, difícil é você examinar tudo ao invés de julgar. Examina. Faça um exame de consciência. Aquela pessoa fez algo de errado? Sim, fez. Você tem como falar para ela, diretamente para ela, meu amigo, minha amiga, você está fazendo algo que não deveria fazer. Como um bom cristão, não faça isso. Quer ajuda? Precisa de ajuda para parar de fazer o que está fazendo? De repente está roubando porque não tem comida em casa. Quer um prato de comida? Quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude a arrumar um emprego? Quer fazer um curso na escola onde eu trabalho? Quer arrumar um emprego melhor? Ajude a pessoa de alguma forma. Examinar tudo. Então, esse é o meu ponto de vista. Já que eu estou aqui na internet para falar ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. Não devemos julgar os outros, devemos amar as pessoas. E como amaremos elas? Examinando tudo aquilo que elas fazem. E não julgaremos elas porque dentro do nosso olho tem um tronco muito maior do que na ferpa que está no olho da outra pessoa. Ou seja, devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, não a nossa justiça. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.